Estamos aqui psiconamente na calada da noite, com uma chuvinha bem de leve pra gente ficar bem tranquilo e falar sobre um papo bem legal da psicologia, que é a psicologia organizacional. Foi Elton Mayo a ser reconhecido mundialmente como um dos grandes estudiosos da sociologia e fundador das principais teorias da sociologia industrial. E uma delas foi a sua teoria das relações humanas. Elton Mayo foi um dos caras considerados que deu start ao que conhecemos como psicologia organizacional nos dias atuais. E um dos seus primeiros passos na sua pesquisa dentro da psicologia industrial, porque antigamente falavam industrial, hoje é organizacional, foi entender como que funcionava a produção e a motivação dos funcionários, dos operários na empresa. Então Elton Mayo também tentou entender o que acontecia com o empregador e o trabalhador, porque eles tinham muitos conflitos e isso atrapalhava no convívio social naquela época de ascensão industrial. Então ele se baseou em 3 etapas inicialmente. A primeira foi ele verificar se a luminosidade do ambiente influenciava na motivação dos operários. Ele não conseguiu mensurar esses dados, mas percebeu que existia uma influência da luminosidade dependendo do psicológico e do aspecto físico do operário. O que isso significava? Que era um pequeno passo para as empresas começarem a olhar para as necessidades, para os sentimentos, para as emoções dos operários. Então, em um segundo momento, ele resolveu observar como que era a dinâmica desses trabalhadores dentro do convívio social. Ah, Daniel, isso é totalmente normal hoje em dia na psicologia organizacional, mas naquela época eram os primeiros passos para entender como que funcionava essa dinâmica do operário, da motivação e da relação entre o trabalhador e o empregador. Então, em um terceiro momento, ele fez a entrevista com esses operários, inclusive querendo saber sobre suas opiniões e seus sentimentos. Aí, olha o que ele descobriu de interessante. Existia uma organização não formal com regras próprias, com previsão de punição se eles não cumprissem aquelas regras. O nível de produção da empresa é resultado de uma integração social. Se a pessoa sofre algum desequilíbrio social, a capacidade física não vai ter eficiência. Ele descobriu que existia um comportamento social. O grupo auxilia a estimular o indivíduo. Ele percebeu que existiam recompensas e punições sociais. Caso o operário fizesse menos ou fizesse mais da média, ele seria punido. Grupos informais nesse ambiente, ou seja, eles criavam suas próprias regras, além do patrão, além do chefe. Ele percebeu que existiam as relações humanas, que eram atitudes desenvolvidas no convívio com as pessoas. Trabalhos cansativos ou até muito simples podem se tornar desgastantes. Nessa pesquisa ele percebeu que era importante desenvolver uma ênfase nos aspectos emocionais. Esse foi só alguns dos achados de Elton Mayo para desenvolver a psicologia organizacional e do trabalho. A psicologia organizacional daquela época vem se desenvolvendo muito e criando novos parâmetros. Atualmente o profissional da psicologia organizacional tem o objetivo de utilizar a psicologia aplicada na gestão de pessoas. E isso basicamente envolve estudar o psicológico individual, uma pessoa que trabalha dentro da empresa, como o comportamento social da empresa. Cada vez mais as instituições e as empresas vão vendo a importância da gestão de pessoas. E isso envolve desde o recrutamento e seleção, desenvolvimento pessoal e treinamento, clima organizacional, gestão de conflitos, análise de planos e cargos, como também coachings de desenvolvimento pessoal e motivacional. E a pesquisa da psicologia organizacional não para por aí. Atualmente existem vários apontamentos de que as pessoas se sentem muito mais motivadas se tem autonomia no trabalho, se ela tem uma liberdade para ter escolha no que ela quer fazer, como ela vai fazer. Essa motivação acontece muito melhor, com muito mais eficiência. Atualmente as estruturas hierárquicas entre funcionário e chefe estão em profundas mudanças. Você poderia ver antigamente uma estrutura muito mais vertical. Hoje, a estrutura é muito mais horizontal. Os chefes não precisam também tomar tantas decisões. É melhor distribuído para os funcionários terem um pouco mais de autonomia. Um cara chamado Frederic Laloux desenvolveu diversas pesquisas dessas áreas motivacionais da psicologia organizacional. E ele desenvolveu um livro chamado Reinventando Organizações, onde ele demonstra a importância dos sentimentos, da intuição, das emoções como fatores importantes dentro de uma empresa. A visão da psicologia organizacional está a todo momento transformando.
Então eu queria trazer um pouco para vocês do que é a história, quem que foi um dos criadores, um dos principais fundadores aí da psicologia organizacional. Eu quero ainda desenvolver uns vídeos falando mais especificamente. Se você gostou, comenta, curte, compartilha com os amigos. É importante pra gente saber se vocês estão gostando do tema. Claro, se você quiser, só se você quiser, se inscreve no canal aí, curte, segue no Instagram. É isso aí, galera. Eu sou Daniel Ferraz, esse daí foi o Psiconamente. Até semana que vem. Falou! Vai. Recando! De mais animação. Mais animação? Eu quero animação aqui! Realmente, mas vai recomeçar. Começou? Um parça brother meu aí chamado Frederic Lalu. Tomei uma breja com ele ontem.